da bondade de Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Queria convidar os irmãos a se colocar de pé.
Que neste momento possamos estar com o coração aberto para adorar a Deus. Romanos 11:36 vai falar que pois dele, para ele são todas as coisas. E que nesta noite possamos glorificar a Deus, adorar com o coração sincero, que possamos esquecer das coisas lá fora e focar somente naquele que é digno de toda a honra e toda a glória, amém? Te adora, joelhos se dobram, declaram que tu és Senhor. Eu levanto as mãos, abro o coração, reconheço que tu és Senhor, majestoso. Poderoso
Aleluia, te exaltamos, Senhor. Seja glorificado o teu nome. Estamos aqui reunidos no nome de Jesus para declarar que nosso Deus é soberano nos céus e na terra, para declarar que o Senhor é bom e que as suas misericórdias duram para sempre. Pai, estamos aqui reunidos por causa das tuas misericórdias. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado nessa semana, meu Senhor. Quantos motivos nós temos para humilhar nosso coração diante de Ti e dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Bendizemos a Ti pelas Tuas provisões, pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos dado, pelas vitórias diárias, meu Senhor. Bendizemos o Teu nome por sustentar a nossa fé, por nos sustentar em meio às circunstâncias, aos desânimos. Pai, nessa noite nós queremos levantar nossa voz, nossas mãos diante do Senhor, e declarar que dependemos de Ti, e declarar que Tu és o Deus que nos sustenta pela Tua força e pela Tua poderosa mão. Te bendizemos, exaltamos ao nome de Jesus, a Ele a honra, a glória, o louvor para todos sempre. Se a igreja se concorda, dê glória a Deus, exalte este nome, poderoso nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, irmãos. Amém. Glórias a Deus. Pode tomar o seu assento, por favor, meus irmãos queridos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração, ou estão conosco aqui presentes, como aqueles também que estão online, que estão pela transmissão deste culto. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Meus irmãos, nós também estamos nessa noite, daqui a pouco nós iremos proceder à assembleia, mas nós queremos pedir para você que é membro, que ainda não fez a sua assinatura ainda ali na lista de presença, nós pedimos por favor que você se dirija lá no fundo, tem aqueles irmãos preciosos lá, você só precisa assinar a sua presença ali por gentileza, tá bom? Caso você não tenha feito isso ainda. Nós vamos continuar celebrando ao Senhor Jesus. No final nós iremos orientar como nós iremos seguir essa assembleia, mas enquanto isso vamos aproveitar o máximo para adorar nosso Deus neste lugar, amém, queridos? Bom, eu quero reforçar aqui um convite, um encontro para as mulheres nessa semana, quinta-feira, às 20 horas, sei que as mulheres estão energizadas, mas há muito mais de Deus ainda, amém? Oh, glória! E nessa quinta-feira, às 20 horas, encorajamos você, mulher de Deus, a estar aqui, convidar outra pessoa, outra amiga para estar aqui também. Será um tempo realmente muito abençoador. Casais, nós temos ainda algumas vagas para o encontro de casais que acontecerá em Caiobá no dia 26, 27 e 28 de setembro. Faça sua inscrição o quanto antes, tá bom? E seja procurando a secretaria da igreja, ou especialmente o Valdenir e a Rosângela, casal estes que coordenam a rede de casais, para ter conhecimento, saber das condições, mas pedimos para que você procure e se esforce para investir no seu casamento. Temos certeza que vai ser um tempo muito abençoador para você, casal. Quero aproveitar também, nós estamos aí abençoados demais com os retiros, estamos aí com a data para o retiro com Deus de homens, e este convite é para você, homem precioso, que ainda não teve a oportunidade ainda de fazer o retiro em Rolândia, tá certo? Então, nós pedimos para que você faça a sua inscrição quanto antes, são vagas limitadas, já temos várias inscrições já confirmadas, mas pedimos para que você possa nos procurar no encerramento da celebração ou durante a semana na secretaria, fazer a sua inscrição. Tem este valor de investimento que tem opções de pagamento, lembrando que serão nos dias 23 a 25 de maio, há um tempo, há um fôlego aí para você se organizar, e queremos encorajar você, homem, a estar conosco nesse retiro com Deus. Temos certeza que será um divisor de águas para a sua vida. Eu creio que esse divisor de águas tem sido também essa mensagem, série de mensagens que tem abençoado tanto nosso coração.
aprendendo através de servos anônimos, mas a partir de domingo que vem, com a graça do Senhor, nós iremos dar start, dar início a uma série de mensagens com este tema, através da cruz. É uma série de mensagens que nós iremos findar na celebração da ressurreição aqui, tá certo? Então encorajamos os irmãos a estarem vindo, coração aberto. A partir do domingo que vem, nós iremos começar este tema, essa série de mensagens tão abençoadora através da cruz. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé, por favor, neste momento. Nós vamos continuar louvando ao Senhor, e nessa oportunidade de louvor ao nosso Deus, faremos isso também através do louvor financeiro, seja através do dízimo, ou através das suas ofertas. Nós queremos encorajar você a fazer sempre com uma alegria ao Senhor, pois Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Quantos concordam com essa verdade? Amém? Glórias a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor, queridos. Ser achado nele,
Vamos declarar: Yeshua. E meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Vamos declarar que Ele é belo. Amado é o mais belo entre milhares e milhares. Mais uma vez, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Tu és o mais belo, Jesus. O mais belo entre todos, Tu és, Jesus. Tu és o mais lindo, Jesus. Aleluia. Como eu amo os momentos que eu passo contigo, onde encontro a paz que Tua palavra me traz. Para Ti estou atento, permaneço ouvindo, aqui quero estar. E Deus, meu coração quer mais de Ti. Algo novo em mim eu entrego a Ti, e meu prazer é viver em Teu amor, me envolver em Ti, Senhor. Meu desejo é Te conhecer, Jesus. Abra a Ti o meu coração e os meus medos fugirão. O Teu toque é tudo que eu quero. És o fogo do dia e da noite a brisa, o que faz viver. Não há dúvida alguma do amor que revela a mais doce afeição. E Deus, meu coração quer mais de Ti, faz algo novo em mim. Eu entrego a Ti, e meu prazer é viver em Teu amor, me envolver em Ti, Senhor. Meu desejo é Te conhecer, Jesus. Abra a Ti o meu coração e os meus medos fugirão. O Teu toque é tudo que
Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder e faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor. Toque é tudo que, mais uma vez, teu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti o meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Oh, 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 oh. Senhor, esse é o nosso desejo de estar mais perto de Ti.
o desejo, Senhor, de receber mais de Ti, o desejo, Senhor, de ser mais tocado por Ti, de ter, Senhor, sim, as coisas do Senhor tão claras a nós. Nós precisamos de Ti, Senhor, a Tua graça nos basta, mas nós queremos mais, Senhor. Nos ensina nessa noite, abre o nosso coração. Nós declaramos que estamos abrindo, mas nos ajuda, Senhor, porque às vezes falta fé, às vezes, Senhor Deus, temos medo, somos constrangidos, às vezes, Senhor Deus, não temos coragem, mas o Senhor pede: filho meu, dá-me o teu coração. Ah, Senhor, e nessa noite nós rendemos todo o nosso ser a Ti, dizendo: Senhor, queremos mais da Tua presença, mais do Teu favor, mais do Teu perdão, da Tua graça, da Tua revelação, tudo aquilo, Senhor, que está disponível a nós, por meio do Teu Espírito, por meio da Tua Palavra, ó Deus, aquilo que o Senhor Jesus já adquiriu, já, Senhor Deus amado, fez por nós. Pai, dá-nos nessa noite, dá-nos um pouco mais, uma porção a mais, uma porção dobrada, Senhor. Nós abrimos o coração, que nada nessa noite, Senhor, venha nos roubar a atenção de Ti. Ó Deus, toda distração vai embora, em nome de Jesus. Todo medo, toda preocupação, sai agora em nome de Jesus. Ah, Senhor, toda angústia, Senhor, leve embora. Tira, Senhor, mas traz-nos, ó Pai, a tranquilidade que precisamos para ouvir a Tua voz, por meio da Tua palavra, que há de ser proclamada nessa noite, Senhor. Dá-nos mais, toca-nos, ah, em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez esse refrão. Nós abrimos o coração, nós ansiamos o toque do poder de Deus. Vamos cantar mais uma vez, a igreja. Meu prazer é viver em Teu amor, me envolver em Ti, Senhor, te conhecer, Jesus. Abra a Ti o meu coração e os meus medos fugirão. O Teu toque é tudo que eu quero. Glória a Deus. Louve ao Senhor com as suas palmas, meus irmãos. Que o Senhor nos dê a graça de sermos tocados mais uma vez. Amém, queridos? Pode tomar o seu assento, fique à vontade, por gentileza. Graças a Deus por esse tempo de adoração, de louvores ao Senhor. Louvado seja Deus pela vida desta equipe nessa noite, em nome de Jesus. E não só a equipe de louvor, mas toda a equipe que está engajada aí desde o estacionamento, não é? Estão servos anônimos que estão nos bastidores, estão nos corredores, mas estão servindo ao Senhor. Que todos eles, todos vocês sejam agraciados pelo Senhor e que a igreja possa sempre, né, louvar a Deus pela vida desses irmãos, não é? Às vezes você está aí sentado, não é a sua escala, não é o seu dia, mas que o Senhor também te recompense, te abençoe, no nome de Jesus, não é, queridos? Em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos encerrar essa noite, essa temática, ou esse tema, servos anônimos. Depois de alguns domingos muito especiais, com palavras norteadoras para o nosso coração. E hoje não vai ser diferente, com a graça do Senhor. Peço que já que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler dos versículos 31 ao 46. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, dos versos 31 ao 46. Queridos, à luz ou inspirado pela assembleia de prestação de contas que teremos após o culto, e eu prometo ser breve aqui, tá bom? Até umas mais ou menos 10 horas, aí a gente encerra o culto e começamos a assembleia. Amém? Tem aprovação? Meu Jesus, misericórdia, né, pastor? Mas, meus irmãos, seremos breves. Mas à luz da Assembleia de Prestação de Contas, eu quero trazer um título para essa mensagem. Nós vamos ler o texto para fazer o sentido também.
acerca de uma assembleia, ou melhor dizendo, uma prestação de contas que haveremos de passar e vivenciar na nossa vida no final das contas. E nós vai fazer todo sentido já com a leitura. Diz assim o texto, Mateus 25, 31 em diante: quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo, que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiveram à sua esquerda, aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, sendo forasteiro vocês não me hospedaram, estando nu vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo, que sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Você pode dizer amém? Amém. Queridos, nós estamos diante de um texto que pode até ser chocante. Nós não costumamos ouvir ou pregar, falar sobre isso, mas é fato que haverá uma prestação de contas final. Haverá uma prestação de contas final. Esse texto aqui, Jesus está falando do julgamento final. E que não vou entrar em detalhes acerca de milênio, de arrebatamento, de o grande trono, não vamos entrar nesse detalhe. Isso é uma doutrina que poderíamos observar futuramente, quem sabe em algo específico, mas quero ressaltar aqui que Jesus, no seu último discurso, aqui registrado no Evangelho de Mateus capítulo 25, seu último discurso, conhecido como discurso escatológico, quando ele pronuncia, proclama, profere, antevê, prevê, não importa como a gente entenda, mas ele fala das últimas coisas, o que vai acontecer nos últimos dias ou no fim dos tempos. E aqui Jesus está dizendo tão claramente, queridos, acerca do julgamento. E eu quero trazer este entendimento, queridos, à luz de uma assembleia de prestação de contas. E nesse sentido nós vamos entender a realidade dessa prestação de contas, em primeiro lugar. Sabe por quê? Porque a realidade, alguns às vezes tendem a entender esse texto como uma parábola apenas, ou como uma figura, e não propriamente como algo que realmente vai acontecer, como se Jesus quisesse dizer algo diferente disso e usa isso para ilustrar. Mas, queridos, está tão claro na palavra de Deus
e muitos são os respaldos da própria palavra de Deus, outros textos bíblicos, acerca do que Jesus está afirmando. Vai acontecer o grande julgamento. Esta prestação de contas final vai acontecer. Portanto, a realidade da prestação de contas aqui, meus queridos, ela vai ser real, porque Jesus diz: quando o Filho do Homem vier. Ele está declarando, afirmando, está sendo assertivo: isto vai acontecer, o Filho do Homem vai voltar. E aqui ele está tratando da sua volta, do seu retorno, da sua segunda vinda, quando de fato todas as coisas se consumarão. A nossa salvação, a nossa vida eterna, tudo vai ser consumado com a volta gloriosa e majestosa de Jesus. E ele está declarando: quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, como Rei, como soberano das nações, como Senhor absoluto, total, como soberano Senhor de todo o universo. Ele vai voltar, vai se assentar no trono do universo, da terra, como a gente queira entender, mas ele vai dominar, ele vai reinar, queridos. Nós não temos dimensão de como vai ser isso detalhadamente, ou propriamente como vai ser a sua volta gloriosa, a não ser vislumbres do que o apóstolo Paulo diz, ou o próprio Senhor Jesus diz em outros momentos, que vai voltar nas nuvens e todo olho o verá. Todo olho verá. O fato é que ele vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. Eu vou repetir isso porque isso nós precisamos resgatar, essa esperança. Jesus Cristo vai voltar. Há uma promessa aqui, há uma esperança aqui, vai ser real essa prestação de contas, este julgamento. Mas, queridos, a prestação de contas final, na sua realidade, vai ser global, porque o versículo 32 diz que todas as nações serão reunidas perante Ele. Todas as nações serão reunidas em sua presença. Às vezes a gente acha que o Senhor vai voltar somente para a sua igreja. Entenda, Ele vai voltar para toda a humanidade, todas as nações haverão de prestar contas diante do Senhor. O fato é que os seus escolhidos, os seus eleitos, seus discípulos, seus filhos, os crentes em Jesus, aqueles que creram no Senhor, nasceram de novo, aqueles que o conheceram, obviamente terão um trato diferenciado, pela graça e misericórdia do Senhor, mas todas as nações serão reunidas perante Ele, todas, sejam as ímpias, sejam aquelas que não conhecem, todas as nações estarão diante dEle. Mas sabe o que é interessante? Além de ser global essa prestação de contas, essa assembleia final, esse julgamento final, isso vai ser individual. Vai ser individual, porque ele diz no versículo 33, ou melhor dizendo, no versículo 32, que ele separará uns dos outros. E aí, Mateus insere aqui no discurso de Jesus, como que Jesus dizendo, e usando a ilustração de um pastor que separa o seu rebanho de ovelhas de bodes e cabritos, que não fazem parte do seu rebanho, mas quem sabe se infiltram, estão no meio, ou se confundem até mesmo com as ovelhas. Mas a verdade é que as ovelhas são bem destacadas. O pastor conhece as suas ovelhas, como diz João 10, e o próprio Senhor Jesus diz: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, elas ouvem a minha voz. Sabe, queridos, mas a verdade é que a prestação de contas final vai ser uma realidade. Vai acontecer, queira você, queira não, queira nós não, vai acontecer, queira o mundo ou não, vai acontecer inevitavelmente, mas de forma justa, de forma soberana, majestosa, queridos. É como Romanos capítulo 14, versículo 12, quando o apóstolo Paulo diz: assim pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Isso é uma verdade. Nós prestamos contas diante do Senhor todos os dias.
quando o Espírito Santo, que habita em nós, nós que somos crentes em Jesus Cristo, nascemos de novo, temos Deus dentro de nós, o Espírito Santo que habita em nós, e nos lembra todos os dias que somos filhos, e certamente nos aponta o caminho certo, o caminho justo, o caminho reto, mas também nos faz lembrar o quanto somos pecadores e dependentes da graça do Senhor. Prestamos contas ao Senhor todos os dias, mas haverá uma prestação de contas final. E esta é a verdade. Jesus está aqui não amedrontando os seus discípulos, não aterrorizando a mente e o coração, as emoções dele, mas está aqui chamando a atenção, está aqui encorajando, está aqui preparando o seu povo para aquilo que vai acontecer. E então a prestação de contas não é só uma realidade, de fato vai acontecer, mas o que a gente pode entender do que vai acontecer na prestação de contas. E você sabe muito bem que numa prestação de contas há relatórios sendo apresentados, como nós vamos ver aqui daqui a pouco. Mas eu quero ressaltar aqui o relatório na prestação de contas que nós vamos ter diante do Senhor Jesus. Nós vemos no versículo 34 e versículo 35, meus irmãos, que este relatório na prestação de contas vai esclarecer o fundamento da nossa fé, vai esclarecer o fundamento da nossa fé no Senhor, porque ele diz no versículo 34, então um rei, e este rei é ninguém mais do que Jesus Cristo, ele dirá aos que estiverem à sua direita, ou seja, aos justos, aos seus escolhidos, aqueles que foram alvos da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, aqueles a quem ele morreu na cruz e creram nele. O rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. O Senhor está aqui frisando, queridos, o fundamento da nossa fé não depende de nós, depende unicamente da graça salvadora do Senhor, o fato de estarmos com Ele na eternidade. O texto diz que este reino está preparado desde a fundação do mundo. O apóstolo Paulo, numa sabedoria sobrenatural, esplêndida, espiritual, ele declara em Efésios capítulo 1, versículo 4, que o Senhor nos elegeu nele, ou seja, em Cristo, antes da fundação do mundo. Consegue entender que Deus tem um projeto e um plano para o seu povo? E nos insere nisso. Então Jesus, na grande prestação de contas com todas as nações, todas as pessoas, dirá à igreja sua, aos seus escolhidos, aqueles que creram nele, aqueles que foram salvos por sua graça: venham, venham herdar, venham desfrutar, venham sim viver agora aquilo que eu tenho reservado para vocês. Então este relatório vai esclarecer o fundamento da fé, mas não só isso. O relatório na grande prestação de contas, meus irmãos, eu quero aqui dizer para você, talvez você esteja pensando: pastor, e os servos anônimos, o que tem a ver? Calma que vai fazer sentido para você, segura aí. Este relatório na prestação de contas que vamos ter diante do Senhor no julgamento, vai transparecer a essência do amor, vai transparecer, vai escancarar a essência do amor, a essência da fé cristã, a essência do Evangelho, que é o amor. Porque no versículo 35 e 36, Jesus diz: olha, sabe por quê que os justos herdarão a vida eterna? Porque eles me serviram, porque eles me deram de comer, me deram de beber, me vestiram, me visitaram. Eles de fato fizeram aquilo que tinham que fazer. E Jesus considera aqui circunstâncias da humanidade, circunstâncias em que muitos de nós, quem sabe vivemos, já passamos, muitos enfrentam. E Jesus está aqui ressaltando, queridos, a condição de necessidade, talvez mais extremas, de pessoas
de carne e osso, vivas, tão carentes de amor, de cuidado, de afago, de acolhimento, de aceitação. Jesus está pontuando aqui as necessidades, queridos, de pessoas como nós. Mas Ele está dizendo que no grande julgamento, na prestação de contas final, o que vai transparecer não é aquilo que nós fazemos meramente como um ministério, como um cargo, que nós exercemos cumprindo uma agenda, cumprindo, uma proposta, mas o que Jesus está ressaltando são, ou melhor dizendo, atitudes, ações humanas, que de fato zela pela humanidade, pela integridade de pessoas. Por que eu ressalto isso? Porque muitas vezes nós nos prendemos, queridos, a trabalhos, a projetos, a ministérios que têm um fim em si mesmos, quando na verdade precisamos entender que o que importa são as pessoas. O fim é o amor que é desprendido, que é revelado e que é de fato transbordado às pessoas, no cuidado, no zelo, na aceitação, nisso que Jesus está pontuando, nas suas mais necessidades, você receber aquilo que você precisa para aquele momento. Mas esse relatório, meus irmãos, vai revelar ainda, e aqui eu quero chamar a atenção para os servos anônimos. Este relatório que Jesus apresenta, que vai acontecer no julgamento, como que Jesus apresentando diante de todos, aquilo que fizeram ou deixaram de fazer, aquilo que foram ou não foram. Este dia, queridos, vai revelar os verdadeiros servos anônimos. E como que esses servos anônimos são? Em primeiro lugar, eles demonstram uma humildade, porque os discípulos estão ouvindo o discurso de Jesus, estão pensando, ora, mas quando foi? Eles perguntam para Jesus no versículo 37, quando foi, Senhor, que nós fizemos isso com o Senhor? Quando que nós servimos a Ti? Quando que nós Te visitamos, Te demos de comer, beber? Quando? Isso mexe comigo, queridos, porque eu consigo entender que Jesus está trazendo a esses discípulos, a sua igreja, a nós hoje, a realidade de que servir a Ele não é meramente vir à igreja, não é meramente cumprir uma agenda, queridos, como eu disse, como um fim em si mesmo. Não é fazer parte, não é executar, desenvolver simplesmente por si só ou com fim em si mesmo, mas é foco e a motivação em cuidar de vidas, pessoas. O que importam são as pessoas. Se tudo que a gente vive aqui como igreja, como comunidade da fé, tantas bênçãos, nós vamos ver depois, daqui a pouco, como o Senhor tem sido generoso e tem nos abençoado, queridos, de uma forma especial, e todos nós fazemos parte disso, mas tudo isso tem a ver com o amor e o cuidado de pessoas. E o que Jesus está nos dizendo e dizendo para nós, através deste texto, é que o que importa é a nossa humildade em reconhecer que não é cargo, não é estar à frente, não é estar em evidência, mas é o fato de ser útil no reino e no corpo de Cristo para o bem de outro. Então, se for necessário estar num cargo, se for necessário estar em evidência, se for necessário desenvolver um projeto em prol de outro, queridos, é isso que importa. Estou dizendo aqui que os nossos projetos, as nossas ações, nosso trabalho, tudo que a gente faz como cristão, como filhos de Deus, tem que refletir o bem-estar, a promoção do outro. E não é um fim em si mesmo. Não é um fim em si mesmo. Portanto, eu pergunto, qual é a motivação que às vezes permeia o nosso coração? Quando nós nos dispomos, nos
empenhamos a servir ao Senhor. Qual? Mas os verdadeiros servos anônimos, meus irmãos, eles se revelam com propósito e simplicidade. Porque Jesus diz: sempre que o fizerem a um destes meus pequeninos irmãos, a mim vocês fizeram. No versículo 40. Jesus, ele considera os pequeninos irmãos de duas formas. Como ele mesmo diz, no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 42, que os pequeninos são os discípulos, aqueles que creram e aqueles que agora aprendem com Jesus, caminham com Jesus, não é? Mas em Mateus capítulo 12, versículo 50, Jesus vai dizer que os irmãos dele são aqueles que obedecem os mandamentos do Pai, obedecem a palavra de Deus. Então, queridos, eu consigo entender neste texto que quando Jesus diz que todas as vezes que nós servimos a uns dos pequeninos irmãos de Jesus, obviamente ele está sendo bem direto em relação aos seus que fazem parte do seu rebanho. Mas entenda uma coisa: o amor e a graça de Deus se expande, se estende e alcançam todas as pessoas à nossa volta. Então vou dizer uma coisa para você: toda vez que nós cuidamos de alguém, discipulamos alguém, visitamos alguém, não importa a sua origem, não importa a sua fé, não importa a sua crença, se é uma pessoa necessitada, se é uma pessoa marginalizada, se é uma pessoa, queridos, que precisa de resgatar sua integridade humana, sua identidade como pessoa, sabe o que eu estou dizendo? De nós sermos úteis na vida de alguém, e não importa se isso seja dentro da igreja, mas talvez muito mais fora da igreja. Jesus está dizendo aqui do cuidado que nós devemos ter uns com os outros, da unidade na fé, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, mas também nos chamando a olharmos para fora e enxergarmos pessoas que precisam de nós. Pessoas que precisam de nós. E vou dizer uma coisa para você: quem sabe você é um servo anônimo, lá na sua casa cuidando de alguém. Quantos pais, mães, cuidando de seus filhos, quantos filhos cuidando dos seus pais, talvez dos seus irmãos, quantas pessoas, homens e mulheres, cuidando dos seus avós. Talvez você tenha um idoso em casa, alguém enfermo, e você se desdobra, você se desprende, você se entrega. Você está servindo a Jesus. Você está servindo ao Senhor Jesus. Não pense que você está perdendo o seu tempo, que você está perdendo oportunidades. Não. Você está tendo uma oportunidade dada por Deus de servir diretamente ao Senhor Jesus. E quando eu digo servir diretamente ao Senhor Jesus, não é porque esta pessoa é Jesus, mas porque esta pessoa representa a condição de alguém tão carente, necessitado da graça dele, como eu e você. E nós temos a oportunidade de ser igreja desta forma, cuidando de vidas. Nós atendemos pessoas que até acreditam e declaram que são cristãs, que são fiéis ao Senhor, mas às vezes a gente vê uma dificuldade de entender o seu propósito nessa vida como filho de Deus, amando as pessoas, aceitando elas como elas são, sem julgamento, sem condená-las, mas assisti-las em suas necessidades, meus irmãos. Como nós precisamos de sensibilidade, de humildade para isso, de não julgar, mas assistir as pessoas naquilo que elas precisam. É como, por exemplo, Tiago diz,
na sua carta, no livro de Tiago, capítulo 2, ele vai nos dizer sobre a fé que precisa caminhar com as obras, porque senão se torna uma fé vazia, uma fé morta. Tiago capítulo 2, versículos 14 a 17, ele diz o seguinte: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã tiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, viu? Sabe assim? Está dizendo assim, está passando necessidade, Deus abençoe, viu? Vai dar tudo certo. A gente faz isso, não é? Mas Tiago está dizendo, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Nós entendemos, de acordo com o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que não nos orgulhemos. Contudo, ele vai dizer no versículo 10, que nós fomos criados por Deus em Cristo Jesus, para as boas obras. Para as boas obras. Então isso nos leva a entender, junto com Tiago, o apóstolo Paulo, que, queridos, as obras precisam caminhar juntas com a fé. Porque a fé sem obras é morta. E o que são as obras, senão, queridos, uma demonstração de quem nós somos em Cristo Jesus? Porque se nós temos um mestre Senhor chamado Jesus, e seguimos os seus passos, nós precisamos entender que assim como Ele se deu, assim como Ele se doou, nós também precisamos fazer o mesmo com as pessoas à nossa volta. Por isso que Jesus vai dizer em Mateus 25, 40, sempre que o fizerem a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeram. Nós estamos servindo ao Senhor Jesus. Fique firme, meu irmão, minha irmã, você que serve ao Senhor. Mesmo que às vezes você não está em evidência, ninguém está te vendo, o Senhor te vê. O Senhor é contigo. Ele está ao seu lado. Ele te encoraja, Ele te impulsiona, Ele te motiva, Ele te dá combustível, Ele te dá fé. Ele é o teu alimento, o teu alicerce para você continuar e permanecer. Mas sabe, queridos, partindo para o encerramento, quero falar também do resultado na prestação de contas, porque Jesus pontua aqui o relatório o relatório positivo, não é? Em relação aos justos, em relação aos discípulos, que às vezes sem saberem, estão servindo a Ele, sem buscarem honrarias dos homens, sem buscarem evidência, aplausos, elogios, estão servindo ao Senhor, porque estão servindo as pessoas, porque estão amando, acolhendo, e é um relatório positivo, porque Jesus diz, sim, vocês têm direito a herdar o reino eterno de meu Pai, vocês têm direito. Mas sabe, isso não nos faz entender que o fato de fazermos algo para Jesus seja a garantia da vida eterna, de forma alguma, porque a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, antes mesmo de fazermos qualquer coisa, nos garante e nos insere nesta verdade, temos vida eterna. Entende, irmãos? Mas também há um dado negativo aqui. Há um dado negativo que nos choca, quando no versículo 41 até o versículo 45, Jesus pontua que haverão aqueles que, ao contrário dos justos, são malditos, justamente por não demonstrarem uma fé, porque não têm, não expressarem uma fé, porque não existe neles, e não servem ninguém.
E se não serve ninguém, lamentavelmente, o destino desses é como nós lemos, aquilo que Jesus diz: eles vão para um lugar terrível, cruel, que não foi preparado para eles. Vejam, é Jesus que está dizendo isso, meus irmãos. Mas eu quero falar do resultado para a gente encerrar. O resultado na prestação de contas, neste julgamento final, nos revela no versículo 46, quando Jesus diz: estes irão para o castigo eterno, ou seja, os ímpios, os malditos, aqueles que não servem Jesus porque não são dele. Mas em contrapartida, ele diz, no final do versículo 46, porém os justos irão para onde? Para a vida eterna. Há uma recompensa, queridos, há uma herança para quem serve o Senhor Jesus. Não espere receber aqui. Não espere elogios aqui. Não espere recompensas aqui. Mas um dia o Senhor vai nos chamar. Um dia o Senhor vai se revelar. E Ele vai declarar, não sei se estrondosamente ou suavemente, vamos ouvir a sua voz dizendo: vinde, benditos de meu Pai. Venham herdar aquilo que lhes foi garantido. Aquilo que já é de vocês está preparado. Mesmo antes de vocês imaginarem, sonharem com isso, já está preparado para vocês. Venham, 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 venham. O resultado na prestação de contas final, meus irmãos, é para o nosso encorajamento e esperança. Não é para nos acusar, não é para nos expor, não é para nos condenar, mas é para nos encorajar como igreja a fazer a diferença e ser igreja. Não importa onde, como, com quem, mas sermos igreja, sermos um reflexo do amor de Deus na vida de outras pessoas. Como nós podemos fazer isso? É como se Jesus estivesse dizendo: ei, acordem, despertem-se. O que nós podemos fazer o quanto antes, a fim de que mais e mais vidas sejam arrebanhadas neste rebanho chamado igreja, corpo de Cristo, e herdarem aquilo ao qual nós herdamos. O quê? Para finalizar, peço que coloque ali Hebreus capítulo 6, versos 9 e 12. Eu quero encorajar você a permanecer, a ficar firme na jornada, na caminhada, com este texto. Hebreus 6, versos 9 e 12, diz assim: quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores o esperam. Coisas melhores e melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela paciência, herdam as promessas, herdam a vida eterna, queridos. Fiquemos em pé. Quero dirigir uma oração aqui a você, em duas perspectivas. Você que talvez olha para esse texto, ouve essa mensagem e é assaltado por uma preocupação, por uma angústia, quem sabe um medo desse julgamento, dessa prestação de contas. Eu te encorajo a buscar a graça do Senhor, para que você receba o bálsamo do Senhor
e você se renda verdadeiramente, totalmente aos pés de Jesus, e passe a viver da maneira como Ele chama você para viver, servindo Ele. Mas talvez você ouve essa palavra e você diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu tenho feito tão pouco, não tenho feito nada. E talvez você nem imagina, mas você tem feito muito. Você tem cuidado de pessoas, você tem caminhado com pessoas, você tem se empenhado em ministérios, em frentes que visam o bem, a promoção do outro, e você nem imagina o quanto você tem feito. Mas a sua humildade de um servo anônimo expressa quem você é diante do Senhor. Portanto eu digo, continue assim, continue humilde diante do Senhor. Senhor, nós estamos diante de uma revelação, de uma verdade inevitável, porém real. O Senhor há de se revelar mais uma vez. O Senhor vai voltar. Ah, Senhor, dá-nos a graça que precisamos, para não estarmos ociosos, preguiçosos, Senhor, quando o Senhor voltar. Mas hoje, ainda nessa semana, Senhor, nos dê a graça de nos levantarmos em coragem e ousadia, em alegria por Te pertencer, ó Deus amado, para servirmos ao Senhor em amor, com afinco e dedicação, empenhados em levar a esperança da Tua volta a tantas pessoas que precisam, e dizer que sim, há uma oportunidade de viver melhor, há uma oportunidade de ser amado, há uma oportunidade de receber vida abundante. Senhor, desperta-nos, Senhor, desperta-nos, Senhor. Mas eu quero orar, Pai, por aqueles que já estão com a mão no arado. Ah, Senhor, tantas vidas, tantos servos anônimos aqui, Senhor. Aqueles que nos acompanham pela internet, quem sabe, tantos, ó Deus, que já estão há certo tempo trabalhando para o Senhor. Senhor, fortaleça as mãos, fortaleça os pés, fortaleça os joelhos. Sim, Senhor, enxuga as lágrimas. Ó Deus, traz o Teu bálsamo, refrigera a alma, Senhor. Mas, Pai, que eles sejam encorajados pelo Senhor a permanecerem, a continuarem, sem olhar para trás, mas aguardando o glorioso dia da Sua majestosa revelação. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que assim seja, para o Teu louvor e para a Tua glória. Amém e amém. Amém, queridos. Louve ao Senhor com as suas palmas, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Ouvimos mais uma vez o alerta do Senhor, a voz do Espírito Santo falando com a igreja, a fim de nos prepararmos para aquele grande dia que virá. Amém, queridos? O dia que tão esperado. Como o pastor bem enfatizou, essa palavra não é para trazer medo, mas é para nos preparar nosso coração, para alinhar nosso coração ao coração do Pai. Amém, meus preciosos? Nós iremos ministrar a bênção e em seguida nós vamos fazer a chamada à nossa assembleia. E quero orientar você que não é membro dessa comunidade. Você tem liberdade de permanecer aqui conosco, tá bom? Para acompanhar como que é isso, como funciona uma assembleia. No entanto, você que desejar ir embora, tranquila, vai na paz, vai na bênção. Após a administração da bênção, você pode ir tranquilo, sem nenhum constrangimento, você que não é membro, tá? Agora os demais irmãos que são membros, por favor, permaneçam aqui. Nós teremos um momento bem importante ainda, que nós iremos, conforme entendemos aqui, prestar contas, tá certo? Senhor, muito obrigado por essa noite, pela Tua palavra, poderosa palavra que tanto edificou, nos abençoou, Senhor, que realmente nos desperta para vigiarmos nosso coração, nosso andar. Senhor, que a Tua bênção continue sobre a Tua igreja, que o temor do Senhor continue se aperfeiçoando em nosso viver, meu Senhor,
Pai, que a tua bênção esteja sobre a tua igreja, aqueles que estão também conosco, por meio dessa transmissão, que o Senhor abençoe e guarde. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e as consolações do eterno Espírito Santo, continue sendo abundante sobre a igreja do Senhor, hoje e para sempre. Amém e amém. Glórias a Deus. Pode sentar, por favor, meus irmãos queridos. Deus abençoe aqueles que vão. Pela internet também, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.